Fala, mulherada abençoada, dia 52 do nosso devocional, e o nosso tema hoje é a verdadeira guerra. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, aqui na sua presença, mais uma vez estamos dispostas a ouvir a tua voz, para saber aquilo que está no seu coração e andar, Senhor, no teu caminho segundo a tua orientação e a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver dessa forma, Pai, em nome de Jesus. Amém. E a nossa palavra base hoje está lá em 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. No devocional diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós vivemos na terra, mas não podemos guerrear de acordo com os padrões daqui. A questão não é se vamos lutar, mas como vamos travar a guerra. Essa diferença é mais bem capturada em nosso motivo ou em nosso porquê por detrás da luta. Devemos sempre lutar a favor de e não apenas contra algo. Também sabemos uma verdade muito mais profunda do que aqueles que fazem guerra de acordo com este mundo. As pessoas nunca são nosso verdadeiro inimigo. Sei que há momentos em que essa verdade parece mentira. Cada uma de nós pode nomear pessoas que nos feriram, mas Deus ama seu povo. Eles são os que Jesus veio salvar. Por isso, jamais devemos lutar contra eles. Nós lutamos para libertar os cativos, não lutamos contra os cativos. Atacamos a fortaleza que os prende e não o preso. Eis a razão. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Foram-nos confiadas armas divinamente poderosas, que são contrárias às armas deste mundo. Por serem mais poderosas, devemos ser ainda mais cuidadosas. Jamais esqueça que as próprias palavras podem abençoar ou amaldiçoar, assim quanto mais nossas ações. As armas deste mundo matam, enquanto as nossas armas dão vida. As armas mundanas dividem pessoas, nações e culturas, enquanto nossas armas de oração nos unem sob o domínio do reino do Senhor. As armas desta terra destinam-se a ferir e mutilar os que vemos como oponentes, enquanto nossas espadas de 2 gumes separam a verdade das mentiras, a fim de que cura e restauração possam começar. As armas deste mundo foram criadas por homens para intimidar e paralisar os outros com medo, enquanto nosso armamento foi forjado no céu para libertar e fortalecer com coragem o cativo amedrontado, a fim de que ele seja livre para andar no propósito de seu chamado divino. Nós atacamos a fortaleza para libertar os cativos. E mais um devocional onde eu grifei quase tudo. Mas, enfim, na verdade só traz mais confirmações daquilo que o Senhor vem falando com a gente aqui nos últimos dias, reafirmando, que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas. E eu achei engraçado porque ela coloca que as pessoas nunca são nosso verdadeiro inimigo. E ela coloca algo que, de fato, vem no nosso coração em seguida. Sei que há momentos em que essa verdade parece mentira. É aquilo que eu falei para vocês esses dias sobre como é difícil separar o inimigo atuando da pessoa a qual ele está usando. Mas vamos começar do começo, Ela fala assim: a questão não é se vamos lutar, mas como vamos travar a guerra. De fato, o que importa é como nós vamos fazer as coisas, como nós vamos agir diante das batalhas da nossa vida. E como ela diz, não é se vamos lutar. Essa guerra, ela é um fato. E não tem como fugir dela. Então, o mais importante é
como nós vamos nos posicionar diante dela. Mas aí eu achei muito interessante que ela coloca assim: essa diferença é mais bem capturada em nosso motivo ou em nosso porquê por detrás da luta. O porquê nós não desistimos, o porquê nós lutamos, porque a guerra vai estar ali, a gente querendo ou não, a gente gostando ou não. E o que acontece quando as pessoas desistem de lutar é quando elas tiram a própria vida. E aí elas perdem a guerra. Por isso que ela fala aqui que entender a diferença entre o se ou como nós vamos lutar essa guerra é o porquê. Se nós temos um verdadeiro motivo, um porquê para não desistirmos, nós vamos ir em frente. Por mais quedas, por mais feridas que venhamos a ter no meio do caminho, porque isso faz parte da guerra, se nós tivermos o nosso verdadeiro porquê, nós vamos cair, mas nós vamos levantar novamente. Vamos encarar, vamos enfrentar e na próxima batalha nós vamos vencer. E para quem não entendeu ainda qual é esse verdadeiro motivo ou porquê, ele é Jesus. É lembrar que quem nos amou primeiro, quem fez o sacrifício primeiro, quem lutou contra o inimigo primeiro e venceu a morte, foi Jesus. Então, se você pode ter algum motivo para não desistir da sua vida hoje, para continuar seguindo, avançando nessa guerra, continuar batalhando, mesmo que muitas vezes você venha sim a cair, mas continuar se levantando, esse motivo é Jesus. Se você entende o porquê, você não desiste. E aí ela diz assim: devemos sempre lutar a favor de e não apenas contra algo. Então, quando nós estamos numa batalha, quando nós estamos ali numa situação da nossa vida que parece uma verdadeira guerra, o nosso pensamento não pode ser apenas eu vou lutar contra o inimigo, e nós devemos lutar a favor de. Vamos lá, um exemplo, numa batalha, numa situação de uma crise no casamento. Eu não vou apenas lutar contra o inimigo a respeito daquilo que ele está fazendo para causar divisão, para trazer a separação, para trazer um problema. Eu vou lutar a favor de restaurar a minha família. Eu vou lutar a favor de restaurar o amor. Eu vou lutar em favor das duas pessoas envolvidas nesse relacionamento. Porque se o nosso foco está sempre ali no inimigo, a gente vai cansar e vai desistir. Por isso que ela fala ali, e não apenas contra algo. É porque nós precisamos entender que a nossa luta tem os dois pontos. Lutar a favor. Qual é o motivo pelo qual eu estou batalhando, eu não estou desistindo? Nesse exemplo que eu dei, Jesus continua sendo o motivo. Porque ele é a favor dos relacionamentos. Então a minha motivação, o meu porquê, em primeiro lugar, sempre vai ser Jesus. Mas eu não preciso ter apenas um motivo. Eu posso ter vários. E nesse exemplo que eu dei do casamento, por exemplo, o meu motivo em primeiro lugar é agradar a Jesus, tendo um relacionamento saudável, tendo um casamento segundo o coração do Senhor. E o segundo motivo é ter um bom relacionamento com aquela pessoa. É melhorar o meu relacionamento com aquela pessoa. Esses são os meus dois objetivos, então é por conta disso que eu vou lutar. É por causa disso que eu não vou desistir. Agora, se eu ficar olhando apenas contra os ataques do inimigo,
e esquecer, deixar de lado a motivação pela qual eu verdadeiramente estou lutando, a única coisa que eu vou sentir é peso, é cansaço. E vai ser rapidinho para eu desistir. Então entenda os seus porquês, os seus motivos das lutas que você trava, das guerras que você batalha. Com certeza o seu investimento, a sua garra por querer continuar lutando até que você vença em Deus vai ser muito maior. E aí, voltando a falar então a respeito de que as pessoas não são as nossas inimigas, mas sim o diabo, ela fala que Jesus veio para salvar e por isso jamais devemos lutar contra as pessoas. Nós lutamos para libertar os cativos, não lutamos contra os cativos. Atacamos a fortaleza que os prende e não o preso. É difícil? É difícil. Porque a nossa vontade humana é catar a própria pessoa e esfregar a cara dela no asfalto. Vamos falar a verdade? Mas não é isso que Jesus fez com a gente. Foi? Não. Ele teve misericórdia, ele teve compaixão e ele morreu no nosso lugar. Ele deu o corpo dele para ser ferido no nosso lugar. Então fica muito mais fácil nós entendermos o que ele fala aqui se nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa, onde nós desejamos de Deus sermos libertos, onde nós desejamos que ele ataque a fortaleza e não a nós. Quando nós desejamos que ele lute para nos libertar e não que ele lute contra nós. Mas quando é a nossa vez de fazer isso, de sermos imitadoras de Cristo, a gente não quer. A gente quer que a pessoa pague pelo que ela fez. E aí ela fala das nossas armas e por elas serem tão poderosas, porque elas são divinas. Lembra que nós falamos da armadura e tudo mais, da espada? Por serem mais poderosas, devemos ser ainda mais cuidadosas. Jamais esqueça que as próprias palavras podem abençoar ou amaldiçoar, assim quanto mais nossas ações. Aqui eu entendo que é de fato ela falando a respeito da gente contra-atacar. Então nós somos atacados por uma pessoa a qual o inimigo usou para nos atacar e nós revidamos, mas ao invés de revidar o inimigo em oração, combatendo ele da forma espiritual que o Senhor nos direciona a fazer, nós reagimos contra as pessoas, tanto em palavras quanto em atitudes, ferindo essas pessoas para que elas sintam a mesma coisa que elas nos fizeram. E aí quando ela fala que as armas deste mundo matam, mas as nossas dão vida, que as armas do mundo dividem, mas as nossas nos unem em oração, que as armas desta terra destinam-se a ferir, mas as nossas espadas de 2 gumes separam a verdade da mentira, trazem cura e restauração. Eu entendo aqui a famosa matemática de Deus, que é contrária à nossa, contrária a desse mundo. Então, tudo aquilo que você imaginar como ser humano que você gostaria de fazer contra aquela pessoa, contra aquela situação, que você acha que você deveria fazer, ela deixa claro aqui que você deve fazer o contrário. A palavra, inclusive, fala, né? Para orar pelos nossos inimigos. Difícil, né? Mas é a orientação que Jesus nos dá na sua palavra. E aí, vamos obedecer a ele? Ou vamos fazer do nosso jeito? Pegar as nossas armas e fazer aquilo que o mundo faz. Usar elas para destruir, para ferir, para causar ainda mais divisão. Pensa que é fácil ser cristão? Não. Pode não ser fácil. Até mesmo porque Jesus nunca prometeu isso, né? Mas é uma escolha nossa. E aí ela termina dizendo que nós atacamos a fortaleza para libertar os cativos.
Nossa, a pessoa me feriu e eu ainda tenho que ajudar ela a se libertar. Porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Não é só uma frase clichê, ela é real. Como uma pessoa vai ser curada se a cada vez que ela fere, alguém devolve a ferida? É um ciclo sem fim. É por isso que o amor, que não é emocional, é racional, é um amor de decisão, cura. Porque o Senhor decide nos amar de forma intencional, de forma racional, para perdoar as cagadas que a gente faz, com o perdão da palavra. Porque se Ele amasse a gente com um amor emocional e derramasse sobre nós toda a sua ira, acho que não ia ser muito legal, né? Então, porque nós derramamos a nossa ira sobre as pessoas que nos ferem? Porque nós não somos canais de cura para as pessoas, que é o que o Senhor quer para nós. Porque nós não somos canais de libertação de cativos, pessoas presas em suas amarguras, pessoas presas em suas decepções ao longo de sua vida, feridas por outras pessoas que só estão passando para frente aquilo que receberam. Mas aí de repente elas encontram pelo caminho alguém que não revida, que traz algo diferente para elas. Mas aí vem o mundo e fala: não, mas você tem que olhar para você, tem que cuidar de você, você não pode andar perto de pessoas assim, pessoas assado. O que nós precisamos entender disso é que uma coisa é impor limite nas pessoas, não permitir entrar em você a ofensa que aquela pessoa está te causando e ser sincera com ela em amor, corrigir essa pessoa, não passar a mão na cabeça dela, trazer a luz da verdade. Nós já falamos aqui em outros devocionais, para essa pessoa, para ela enxergar o que ela está fazendo, impondo esses limites e assim cuidando de nós. Agora, o que o mundo fala para você, não deixa as pessoas fazerem o que querem, não deixa não sei o que lá, você tem que olhar para você, para você, para você, olhe para você. É colocar você no centro. E isso é completamente humanista e fora da palavra de Deus. Porque quando você mergulha nesse tipo de pensamento e de atitudes, você só se torna uma pessoa egoísta, que acha que todo mundo é que deve fazer algo para você, que ninguém pode tocar no alecrim dourado. Me deu, levou. E você passa a ser até, dependendo da situação, da pessoa, enfim, uma pessoa intolerante, aquela que não tolera nada. Ninguém pode falar nada pra você porque você tá impondo limite nas pessoas e não deixando elas fazerem nada pra você. É necessário nós entendermos a diferença entre essas duas coisas. Mais uma vez, a palavra rema na minha vida, o equilíbrio. Eu não posso permitir que as pessoas pisem em mim, porque isso não é o que Deus quer pra mim. Mas aí então eu também não posso pisar nas pessoas com esse pretexto. O famoso atacar para se defender. Então deixa eu ir na frente, deixa que eu ataco a pessoa, porque daí assim ela não vai poder me atacar. Isso é o que o mundo prega para nós. Seja por você, faça por você, não ligue para os outros. E se Jesus pensasse assim também? Já pensou? Então que o Espírito Santo nos ajude a discernir, a entender espiritualmente tudo isso aqui que Ele falou conosco no dia de hoje. Em que as nossas palavras e as nossas ações não sejam mais contra as pessoas, sejam contra o inimigo certo. E que então nós possamos lutar a favor de libertar aqueles que são feridos e por isso ferem os outros. Ah, mas isso não é problema meu. Se Deus colocou na tua vida, é. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se Deus colocou aquela pessoa no seu caminho como um propósito para você ser usada
para transformar a vida dela? É. E aí, então, se você acha que não é, aí você discute com Deus. Mas então que o Espírito Santo nos faça entender profundamente e espiritualmente aquilo que Ele está falando conosco hoje. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Pai Celeste, sempre que eu me encontrar em uma batalha, mostra-me contra o que estou de fato lutando. Espírito Santo, faz-me sempre lembrar que devo atacar a fortaleza em vez de ferir o cativo. Vamos repetir então a nossa frase do dia? Eu sou forte quando guerreio para libertar os outros. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos traga discernimento e entendimento da Tua palavra, daquilo que é o desejo do Teu coração para nós, a respeito de como vamos travar as guerras em que nós lutamos. Que em nome de Jesus nós tenhamos a sabedoria, Senhor, de entender que nós não lutamos contra pessoas. Nós temos que enxergar qual é o nosso verdadeiro inimigo em meio a essa guerra. Mesmo que seja extremamente difícil nesses momentos, principalmente em relação às nossas emoções, separar o inimigo da pessoa. Sabemos que o Senhor Jesus veio para salvar e é através das nossas vidas que o Senhor toca em pessoas para trazer essa salvação. Por isso, em nome de Jesus, que nós venhamos a entender que não devemos lutar contra as pessoas. O Senhor quer nos usar para libertar os cativos, para atacar as fortalezas e não aquele que está preso. Nós sabemos, Senhor, nós admitimos diante de Ti o quão difícil isso é, Pai. E por conta disso nós pedimos a Tua ajuda, nós pedimos a Tua força, Senhor, para sabermos, Pai, que é isso que o Senhor deseja para nós. Que a nossa luta seja para ajudar aqueles que estão feridos a entender que é por conta disso que eles ferem os outros. Que nós sejamos aquelas que cortam esses ciclos. Que nós sejamos cuidadosas, Senhor, com as armas que foram colocadas nas nossas mãos, entendendo, Senhor, o quão poderosas elas são. Que nós não venhamos a esquecer que as nossas palavras têm o poder, Senhor, de abençoar ou de amaldiçoar, de ferir ou de curar. E principalmente as nossas ações têm esse mesmo poder. E que então, tendo esse entendimento, nós não venhamos a fazer como as armas criadas pelo mundo, que vêm para ferir, que vêm para destruir, que vêm para dividir as pessoas, mas que as nossas armas venham, Senhor, para dar vida, para libertar os cativos, para nos unir em oração, para separar a verdade das mentiras e trazer cura e restauração. Que em nome de Jesus nós venhamos a atacar as fortalezas e não os cativos diante dessas situações. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai, já te agradecemos por todo entendimento, por todo discernimento, pelas armas que foram nos dadas e principalmente pela tua força para lutar pelo que é certo diante de ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então agora você pode ficar com o louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!